Olá, seja bem-vindo ao canal Tu Que Ensina. Eu sou Grazi Tete. Eu moro em Aracaju, Sergipe, e é daqui que eu gravo os vídeos que eu ensino para você costura criativa. Se em 2016, no início do ano, você me perguntasse ou então dissesse, olha, Tuca, você iria estar com a plaquinha breve do YouTube, eu ia dizer que você estava mentindo. Porque para mim, isso é muito surreal. E hoje eu tô com essa plaquinha aqui e vim te agradecer por você estar confiando no meu trabalho. Estar aqui, permanecer aqui, compartilhar com suas amigas, curtir cada vídeo, assistir. E eu quero muito te agradecer porque eu nunca imaginei que isso seria possível. Eu vim perceber que eu realmente ia conseguir quando eu fiz 80 mil aqui no YouTube. Aquela brincadeirinha virou real, assim, virou algo realmente vai acontecer. E isso no início do ano, eu tava com 84 mil, eu disse, meu Deus, será que esse ano eu vou ganhar minha plaquinha? Foi a primeira vez que eu pensei assim, vai ser real. Até então era muito sonho, sabe? Tava distante. E ela chegou. Ela tá aqui. Eu fiz esse móvel para ela e para os nossos cenários. Espero que você esteja gostando dessa nova fase aqui do Tu Que Ensino. E quero contar um pouquinho da história de como começou para que você possa entender que um improvável pode chegar aqui como eu. Em 2016, em maio, o dono da empresa que eu trabalhava veio aqui, eu estava operada, eu tirei a vesícula. Ele veio aqui em casa e ele disse assim, olha, Grazi, a empresa vai fechar. E quando ele disse que a empresa vai fechar, me deu um frio na espinha. A gente fez todos os proclames da parte burocrática. Em 31 de maio, foi meu último dia nessa empresa, como diretora corporativa. Eu trabalhei a minha vida inteira na parte de gestão. Sou formada em administração, fiz pós-graduação voltado para essa área de gestão. E meu mundo corporativo foi o que eu vivi, assim, desde sempre. Mas, na minha infância e adolescência, eu empreendi para mim. Eu vendia geladinho, pipoca. Quando era no verão, eu vendia pipoca. No inverno, o pessoal não queria muita pipoca. Eu vendia brigadeiro, docinho. Na escola também, no condomínio. Então, eu sempre consegui ajudar dentro de casa. E com 10 anos de idade, eu comecei a trabalhar, fazendo digitação. Não sei se vocês são dessa época, mas antes era um mimeógrafo que ia replicando as páginas de apostila, de prova. E quando em 94 veio o advento do computador, a gente tinha um computador e eu digitava. Digitei TCC, monografia, tese de mestrado. A gente ganhava dinheiro com isso e era assim que eu ajudava em casa. E assim, não perdi minha infância por causa disso, porque eu também brincava e estudei. Então, normal, que antigamente dava certo desse jeito. E aí, eu aprendi a trabalhar desde muito nova. Tive muitas experiências entre acertos e erros com um pouquinho, investindo no pouquinho, no geladinho. Eu desenvolvia técnicas de ter uma influenciadora, aquela que eu dava o geladinho e vinha várias pessoas comprar. Então, desde muito nova, quando eu empreendia no pouquinho, eu consegui desenvolver algumas técnicas de venda, estratégias de marketing que eu nem sabia que era. E hoje eu aplico no meu negócio junto com meu esposo. E eu tô aqui hoje para contar um pouquinho para você que se você começou a costurar recente, ou então se você acha que vai ser difícil tornar isso profissão, pode parar de pensar assim, porque comigo foi exatamente assim que eu pensei. Quando eu comecei a costurar, era algo como um hobby, fazendo peças para presentear os filhos dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, Aleph, de 9, e Sofia, de 16. E eles, toda semana tinha aniversário na escola. E a gente tinha que ir em loja, comprar presente. E eu decidi, não, eu vou fazer os presentes. Era uma forma de economizar e de terapia pra mim também, porque o trabalho era muito pesado. E aí, quando a empresa fechou, no mês de maio, eu decidi que eu ia trabalhar pra mim. Eu passei o mês de maio orando ao Senhor para que Ele pudesse me confirmar se era isso, que eu tinha propostas de emprego, ou se eu ia aceitar essas propostas. E foram dois pontos importantes para eu poder decidir. Eu senti paz nessa decisão, e o outro era que eu ia poder estar mais perto dos meus filhos. E para mim isso foi fantástico.
trabalhar, ter a minha fonte de renda, mesmo que numa vida mais singela, porque eu ganhava muito bem. E eu sabia que o artesanato, como eu estava começando, para eu conseguir ganhar o que eu ganhava, ia demorar muito. E realmente, até hoje eu não ganho o que eu ganhava no mundo corporativo, se pensar em remuneração. Mas se pensar em qualidade de vida, é outra. Minha vida é outra, com certeza. Poder educar os meus filhos, poder estar aqui perto de casa, do meu esposo, a gente construindo juntos tudo que é necessário para uma base familiar. Isso não tem preço, gente. A nossa profissão é uma profissão muito linda. Você consegue pegar tecido, estrutura, transformar em uma peça que outra pessoa use e seja feliz com ela. É muito lindo, é uma obra de arte. Nós somos verdadeiros artistas. E quando eu decidi que eu ia empreender para mim, eu comecei a estudar. E eu queria saber se eu queria fazer todo tipo de artesanato ou só costura mesmo. Então eu me matriculei na escola. Aí eu fiz feltro, curso de biscuit, MDF, bonecas, costura criativa. E a costura criativa ganhou meu coração. E eu fui estudando, fiz o curso por 2 anos. Me aprimorando desde 2016. Então, quando passou 2016, eu fiz 4 feiras no final do ano. E eu não vendi quase nada nessas 4 feiras, porque eu decidi levar aquilo que eu gostava de fazer. Eu não avaliei as pessoas que iam comprar. Eu avaliei o que eu gostava de fazer. E eu aprendi muito, muito nessas feiras. E eu divulguei muito meu trabalho também. E foi a partir dessas feiras que as pessoas que pegavam o meu panfletinho, o meu cartãozinho, vieram encomendar peças. E sempre me encomendavam peças personalizadas. Por muito tempo eu trabalhei personalizando com pet aplique, eu não tinha bordadeira. Eu bordava sem bordadeira. E eu consegui fazer uma clientela bacana, ia desenvolvendo peças diferentes de acordo com o que eles pediam. Aí aprendi com muitas professoras maravilhosas aqui no YouTube. Então, quando pediam algo, eu ia tentar pegar alguma referência para poder desenvolver. E aí, o que aconteceu? As artesãs começaram a ver essas peças diferentes e queriam que eu ensinasse. Mas eu nunca imaginei que eu ia conseguir. Primeiro que eu não sou tecnológica. Eu sou a do papel mesmo. Segundo que, como que eu ia conseguir fazer um molde, por exemplo? Uma aula, editar uma aula. Não achei que isso desse certo. Até que um dia eu fiz uma bolsa, chama Bolsa Sanfonada. É o meu curso de maior quantidade de alunos. Quando eu fiz essa bolsa para uma professora, essa bolsa, eu dormi, no outro dia já tinha mais de 400 mensagens dizendo que queria que eu ensinasse. Eu nem sei como, isso era no Facebook. Antigamente eu trabalhava mais no Face. Viralizou essa bolsa, esse videozinho que eu fazia da bolsa, de um jeito que eu nem imaginei. E aí teve uma artesã que disse pra mim que eu era muito egoísta, que não adiantava eu saber fazer e não ensinar para que elas pudessem ser abençoadas com as peças e vender as peças. E aquilo eu fiquei pensando, sabe? Meu Deus, será que eu sou egoísta? Mas eu não sou egoísta e aquilo ficou refletindo na minha mente. E eu decidi fazer a aula dessa bolsa, com o que eu tinha, fazer com o que tem, sabe? Aí eu comecei a gravar, não sabia editar, tirar som, nada. Gravei a aula com medidas, porque eu não sabia fazer molde. E em 2 dias eu já tinha 400 alunas. Eu fiquei chocada. Meu Deus, como assim? E era no Facebook na época, as pessoas mandavam pelo Messenger. Eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir dar conta de responder as alunas e fazer as encomendas? Isso era 2018 ano. Aí eu decidi, tá bom, parei e pensei assim, tá bom. Então eu vou fazer mais uma aula. Aí elas escolheram a aula da farmacinha e à medida que elas iam gostando de alguma peça que eu fazia para um cliente, eu gravava a aula, mas bem despretensiosa, assim. Tipo, eu ensinava, tirava um tempo para atender meus clientes, atender as alunas e tava trabalhando nos dois. Antes um pouquinho de 2018, quando eu lancei a aula da Bolsa Sanfonada, eu criei o canal do YouTube em fevereiro de 2017, 13 de fevereiro de 2017. Eu criei o canal no YouTube, mas com a intenção
Eu não tinha Instagram na época, então eu fazia tudo aqui e no Facebook. A intenção era mostrar para as minhas clientes como eram que as peças ficavam depois que elas estavam prontas. Porque muitas vezes, pela foto, a gente não conseguia ver. Por exemplo, ó, aqui eu tenho 2 estojos, um maior e um menor. Quando eu tiro a foto, fica parecendo que é um só. Então, esses vídeos, e eu não excluí nenhum, vocês vão ver a minha voz trêmula, só as minhas mãos gordinhas. Esses vídeos eram para que as minhas clientes pudessem ver os detalhes das peças, o capricho de cada peça, o que cabia, qual era a intenção de cada peça. Por exemplo, numa foto fica difícil poder mostrar que aqui é para colocar o apagador, piloto de quadro branco, para deixar separadinho do material pedagógico, para que a professora que ganhasse pudesse levar os dois sem ficar sujando tudo, porque o apagador ele suja todo o material. E essa era uma dor que eu ouvia as minhas clientes professoras, então desenvolvi a peça para elas. E aí, cada vez que eu gravava um vídeo, eu compartilhava com as minhas clientes por lista de transmissão no WhatsApp, enviava no Messenger, no Facebook. E elas conseguiam compartilhar com outras pessoas que elas pensavam, olha, você tá precisando disso. Fulano, você vai viajar, olha que peça legal. Você não estava precisando de uma lixeirinha para o seu carro? Olha que top. Você ainda guarda os documentos, a lixeirinha, tudo combinadinho. Então era uma forma de eu conseguir pegar as peças que eu fazia e pulverizar. E deu muito certo. Deu muito certo. Eu tinha uma agenda, gente, de 6 meses. Quem encomendava comigo, eu só conseguia atender 6 meses depois. E existiam pessoas que esperavam, outras que não conseguiam esperar esse tempo. Porque as pessoas já faziam, por exemplo, agendamento do aniversário da filha, da avó, de casamento, dia dos pais, dia das mães. Porque eu trabalhei com presentes personalizados, de acordo com o que a pessoa precisa, né? Então, o que seja que eu conseguisse fazer com tecido, que a minha pegada é tecido, eu desenvolvia para aquele cliente. E cada vez que eu desenvolvia, eu divulgava para conseguir mais encomendas. Nunca fui uma pessoa que gosta de fazer em escala, em quantidade, vários do mesmo. Eu fiz porque eu precisava de dinheiro, muitas lembrancinhas para a escola e tal. Mas por gostar, não, porque eu fazia e ficava pensando, meu Deus, falta quantos, falta quantos. Eu gosto da ideia de criar, é a minha pegada. Não quer dizer que isso seja um padrão, mas a minha pegada é conseguir desenvolver peças, criar, atender, fazer o meu cliente feliz. E fiz isso. Então, em 2017, abri o canal e o canal ficou rodando só com peças. Se você for lá embaixo, você vai ver. Peças para os clientes. Eu chamava de trailer, dei o nome. Trailer da farmacinha. Então, as mães compravam enlouquecidas a farmacinha. Tinha um nome... Aí, nessa época eu já tinha, eu acho que a bordadeira, ou era no Pet Aplique, não me lembro, nas primeiras que eu fiz. Tinha o nome do bebezinho, do filho. Aí depois eu criei uma 2.0, uma farmacinha que pudesse ter para as mães que têm 2 filhos. Porque uma mãezinha disse, olha, eu tenho 2 filhos. Aí eu fiz para um lado e para o outro. Eu também fiz um porta-caderneta de vacinas duplo para as mães que têm 2 filhos colocar o livrinho de caderneta de vacina, né? E era assim que eu ia desenvolvendo as peças. Não era baseado no que já existia, mas no que o meu cliente precisava. E eu amava isso, gente. Você pode pensar, mas você perdia tempo criando, mas eu me deliciava nesse processo. E me delicio até hoje em desenvolver, só que agora eu desenvolvo aulas. E eu vendo as peças que eu faço nas aulas, não consigo mais fazer encomenda, sabe? Mas é muito bom, muito bom esse processo de criar. Eu não sou expert em modelagem, eu sou iniciante, mas cada modelagem que eu consigo desenvolver me enche de orgulho, sabe? Eu fico muito feliz de estar progredindo. Essa ainda é uma pista molhada para mim. Eu já venci muitas durante esse caminho. Precificação já foi uma pista molhada. Viés já foi uma pista molhada. Colocar o cursor no zíper de metro já foi uma pista molhada. Ao vivo. E aí, cada vez que eu tinha uma pista molhada, que são as nossas dificuldades, eu ia trabalhando só naquilo, ó. Eu não fugia daquilo. Eu pegava ele pra ser meu amigo. Ah, você vai ser meu amigo.
E eu ia testando, eu comprei o zíper de metro e eu tenho um toquinho assim de 10 centímetros, de tanto que eu passei uma semana colocando cursor, até que eu venci, ele não me venceu. E foi assim, a minha vida como artesã, vendendo peças, e em paralelo, como eu contei pra vocês em 2018, fazendo aulas. E aí, à medida que eu tava fazendo aulas que as alunas queriam, eu desenvolvi aulas aqui pro YouTube, comecei a fazer live. E foi assim que o nome do canal, que era Ateliê da Tuca, mudou para Tuca Ensina. Quando eu decidi que eu não ia conseguir mais conciliar as duas coisas, que eu só ia vender as peças que eu fazia nas aulas mesmo, porque humanamente estava impossível. Eu tinha tanta coisa, que eu nem conseguia dormir preocupada no dia seguinte, sabe? E eu não queria isso pra mim. A costura estava sendo, em vez de afetiva, estava sendo agressiva. Precisava decidir. Orei ao Senhor e decidi por dar aula. Não me arrependo até hoje. Porque eu continuo vendendo as minhas peças, principalmente para as clientes que gostavam de comprar de mim. Faço uma peça, já mando para elas. E aí, quando elas querem presentear, já escolhem uma peça minha, algo que eu tenha feito em aula. Principalmente porque eu sempre trabalhei com datas comemorativas. Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Professores, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Natal, Páscoa. Então eu trabalhei muito essas datas comemorativas e eu vendia. Hoje tem um nome lançamento. Na época não tinha, mas eu fazia coleções voltadas para aquilo. Então, meses antes eu já começava a trabalhar e já tinha possibilidades em um portfólio. E aí tinha uma lista de presentes. A pessoa escolhia quem queria presentear, por mais que fosse só um saquinho para uma barra de bombom, mas para todos os sobrinhos poderem ganhar, cada um com o seu nome. Então eu já tinha essa pegada de fazer algo exclusivo, sabe? Personalizado. A cliente escolhia a estampa, colocava o nome e tudo era bem precificado. Eu ganhava e até hoje eu ganho o justo pelo meu trabalho. Ninguém vinha pedir desconto que eu não dou. Porque quem dá desconto, de certa forma diz assim, olha, não vale o valor cheio que eu pago. Se você pinchichar, você consegue baratear. Eu nunca precisei fazer isso. Eu trabalho, se for trabalhar com descontos, em ações exclusivas, sabe? Como, por exemplo, uma live shop, um bazar online, caso eu queira atrair dessa forma. Mas no meu dia a dia eu não trabalho com desconto. Porque eu quero que a pessoa veja o valor que tá por trás do meu trabalho, sabe? E quem pagou o valor cheio, não fique triste porque ela pagou 40 e a outra pagou 35, porque isso rola também, né? Então, nunca precisei ter clientes chateadas com nada, sempre ouvir muito, tanto as minhas alunas quanto as minhas clientes. E durante todo o meu processo entre artesã que vende e artesã que ensina, eu aprendi muito, errei bastante, acertei também. Eu desenvolvi uma live que era toda sexta, foi pro sábado, depois voltou pra sexta. E essa live não tinha nome, era uma live onde eu ensinava aquilo que eu produzia para as minhas clientes. Eu produzia algo, ensinava na live. Produzia e ensinava. Era esse processo. Até que um dia uma aluna chamada Márcia Lima disse assim, nossa, em 2018 isso, essa live é melhor do que qualquer balada. É a balada da Tuca. E aí ficou o nome Balada Tuca. Então toda sexta-feira às 20 da noite eu tô aqui pra gente fazer uma balada santa. Uma balada onde a gente aprende muitas técnicas, tudo divertido, porque a minha pegada é ensinar para você costura criativa e afetiva, porque são coisas diferentes, com uma pegada leve, divertida e lucrativa, porque são peças que as pessoas vão usar, vão comprar e você vai poder lucrar aí no seu ateliê aprendendo comigo. Em 2019, eu já estava trabalhando só com aulas e vendia só o que eu produzia nas aulas. E foi assim, em 2020, veio a pandemia. Na pandemia, o meu trabalho cresceu muito, porque as pessoas estavam procurando máscaras. E eu já fazia um projeto social chamado Parceiros do Bem, onde a gente fazia máscaras para doar para adultos, jovens e crianças com câncer. Então esse meu vídeo teve quantas visualizações, amor? De início logo, mais de 100 mil visualizações. Foi muito assim, bum! E eu fiquei assustada, porque eu não sabia que a gente ia fazer máscara de tecido, né?
E aí as alunas começaram a pedir, em vez de bolsa, né, CC utilitários, para eu ensinar modelos diferentes de máscara. Eu trouxe 3D, a aranha, tem um top 10 de máscara e de vários tipos de máscara com molde gratuitos para vocês. Então, aí eu comecei a fazer as máscaras até que eu peguei o Covid. Eu peguei o Covid em fevereiro de 2021. E olha que eu não saía, eu só era ficar em casa mesmo, ir pra igreja no culto, ou então o culto online. A gente tomava bastante cuidado. Mas eu peguei o Covid, a gente estava fazendo a reforma aqui do ateliê, e eu quase morri. Mas foi por um triz que eu não morri. Quando eu peguei o Covid, eu fiquei com o oxímetro dando 84. 84 era para eu estar numa UTI, era para eu estar internada, mas aqui na minha cidade colapsou o sistema de saúde. Não tinha vaga, as pessoas estavam nos corredores. E aí os meus pastores me acolheram, cuidaram de mim por 35 dias até que eu consegui levantar da cama sozinha, respirar, porque lá tinha ar puro. E eu peguei a minha máquina, levei, fui costurando para passar o tempo, respirando. E até hoje, eu tô falando com vocês, mas eu ainda tô um pouquinho ofegante, porque o meu pulmão, ele ainda não tá funcionando na sua capacidade máxima, né? Até o último exame de tomografia que eu fiz, ele tava com 65%. Aí eu vou fazer outro agora, em novembro, pra ver o quanto evoluiu, porque eu tô fazendo uso de muito corticoide. Você vai ver nos vídeos, antes do Covid e depois do Covid, eu inchando, assim, bem potencialmente, porque eu tomo muito corticoide por dia pro meu pulmão funcionar. E assim, eu achei, como o médico disse que a minha profissão era falar e respirar junto, ele disse que não dava. Então essa profissão eu ia ter que, não ia dar pra mim. Eu ia precisar encontrar outra profissão. Mas eu não senti paz de tomar uma decisão como essa, de parar de ensinar aqui pra vocês, de fazer as lives. Tem muitas lives que eu tô tossindo muito, muitas lives que eu ensino rapidinho por conta da respiração. E faço mais aulas gravadas, né? Porque nas aulas gravadas eu explico, respiro e volto. E eu fiz 6 meses de fisioterapia pulmonar. A minha médica me deu liberação no mês passado para eu fazer atividade física leve, né? Moderada. E eu tô fazendo para fazer com que o meu pulmão funcione, para diminuir os corticoides. E eu vim contar aqui para vocês tudo isso porque muita gente pensa que a gente não tem problemas, que a nossa vida, de quem traz aqui o vídeo atrás do canal, é uma vida diferente da vida de outras pessoas. E não é. Por que eu contei tudo isso? Abri assim o meu coração para vocês. Porque do mesmo jeito que vocês têm problemas, eu tenho problemas. E mesmo assim, Deus honra. Porque essa plaquinha não é um reconhecimento do meu trabalho. É um reconhecimento de vocês. Não é só do meu trabalho, é da confiança de vocês. Que estão aqui nas lives ou nos vídeos gravados, que compartilham em locais que eu nunca imaginei, países que eu nunca imaginei chegar às minhas aulas. É um reconhecimento de vocês, então eu quero muito agradecer. E explicar como foi que chegamos aos 100 mil de 2017, quando o canal foi aberto até hoje. E eu queria deixar claro uma coisa, antes de terminar, já tô terminando. É que não é a velocidade que vai importar, mas é a constância. É perseverar. Então, quando eu comecei a ensinar aqui no YouTube, que eu mudei o canal para Tu Que Ensina, eu comecei a dar aulas em 2018 para vocês, sem essa expectativa de ganhar placa, porque eu sou muito improvável para poder ganhar uma plaquinha do YouTube. Muito improvável. Muito pequenininha para poder imaginar que eu ia ganhar uma placa. Mas mesmo assim, eu queria dividir aquilo que estava dando certo para mim. Sempre foi essa a minha intenção, ser abençoada e abençoar alguém. Por isso que eu provei tanto que eu não era egoísta. Por isso que me moveu ser chamada assim de egoísta, porque eu não queria ensinar. Não era que eu não queria, é porque eu não tinha as ferramentas para ensinar. E deu certo, no final das contas deu certo. Mas eu não desisti. Eu não tinha uma meta específica.
aqui há tanto tempo eu quero tantos seguidores, não. Mas cada uma que veio recebeu o melhor de mim, pode ter certeza. E era só nessa expectativa, assim, sem criar uma expectativa de números, mas criando uma expectativa de pessoas que seriam alcançadas com aquilo. E desde o início, eu oro no início, eu oro no final das lives, porque essa é a minha fé, eu sou cristã. Essa é a minha fé. E se não for Cristo na minha vida, a costura criativa não é nada. Se eu só tiver costura, tiver fama, muito dinheiro, sem Cristo, eu não sou nada, nada. E é através de Cristo que eu percebo que eu consigo levar Ele para muitas pessoas. Por um versículo que eu traga lá no Instagram, por uma oração, por vocês que me chamam no direct e pedem para orar. Muitas pessoas eu passo para o grupo da igreja ajudar em oração. Então, é muito mais do que costura criativa. É uma pessoa que não desistiu, independente de quanto tempo iria levar. Por quê? Porque eu só queria estar onde a mão do Senhor estivesse para me proteger. Como eu sempre me enxerguei muito menor, muito pequenininha, então eu não imaginava que o Senhor ia me trazer uma placa. Assim, que eu ia conquistar uma placa, né? Então não era essa a minha intenção. E aí eu não me frustrei porque eu passava o ano e eu não tinha. Porque eu só consegui enxergar o copo meio cheio. Meu Deus, tem 20 mil pessoas aqui me assistindo. E era nessa expectativa de saber que cada alma que iria me assistir ia levar o meu melhor. E iria trazer para o seu ateliê dignidade através de uma aula, de uma peça. E quantos relatos eu tive durante todos esses anos de pessoas que, através das aulas, se inspiraram e conseguiram sustento. Conseguiram se aproximar de Deus, conseguiram voltar a ler a Bíblia. Isso é muito bom. É melhor do que isso aqui. Pode ter certeza. E quando o médico disse pra mim que eu não ia mais poder fazer isso, eu perguntei, Deus, mas o que eu vou fazer? Porque eu já me desacostumei a fazer outra coisa, sabe? E eu fiquei pedindo, Senhor, mas o que eu vou fazer? A gente já tinha costura da felicidade quando eu tive Covid. Um adendo, a costura da felicidade nasceu pra gente conseguir trazer as aulas de uma forma melhor, várias por mês, assim, um conteúdo por mês. E isso me faz muito feliz. Eu trabalho com a Nini, eu trabalho com a Dani, a gente desenvolve peças, conteúdos, traz pessoas para poder ensinar e ajudar de mais pertinho, sabe? E quando ela nasceu em 2020, na sequência, em 2021, aconteceu isso e eu ia ter que parar. E aí, foram muitos remédios, muitas coisas que de lá pra cá aconteceram. Eu fiquei pensando, né? Certo, se realmente for pra acontecer isso, o que eu vou fazer? Eu não tinha não vinha um plano B na minha mente. E eu fiquei refletindo, eu amo muito fazer isso. Eu amo muito fazer isso. E não é pela quantidade de seguidores nem pela plaquinha. É porque eu sei que faz diferença na vida de muita gente. E você fazer algo que você ama e que pode levar o melhor para outra pessoa, gente, não tem preço. E quando ele disse que eu ia ter que parar, e eu fiquei pensando, então o que eu vou fazer? Eu percebi que vinha tristeza no meu coração, uma melancolia, sabe? De deixar vocês, de não poder mais fazer, de não conseguir conciliar a respiração com a fala, o meu pulmão estava muito mal. E aí eu disse, bom, se o Senhor melhorar o meu pulmão, Ele vai me permitir que eu continue. Se Ele não melhorar, eu sinto que eu não vou conseguir mais prosseguir. Talvez fizesse aulas curtinhas, gravadas, sem falar, porque existe essa possibilidade, né? As gringas fazem muito. Mas eu sabia que o Senhor ia me conduzir para o melhor para mim, sabe? Talvez já tivesse chegado esse tempo que eu podia contribuir com vocês. Mas sabe qual é a minha felicidade? É que eu não parei. Eu não senti paz em parar. Eu mudei a médica, eu fui para outra médica. E a minha médica disse assim, vamos fazer os exames. E aí quando ela recebeu os exames, ela viu que
a gente tinha um trabalho longo pela frente. Mas é isso que eu disse, não é velocidade, é constância. E desde que eu tô fazendo esse trabalho, que é muito longo, eu acho que ainda vai muito pela frente, desde que eu decidi fazer, é por um propósito maior. Pode ser que esse canal chegue a muito mais pessoas, mas eu sei que o Senhor tá na obra, sabe? Ele tá fazendo com que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. E eu peço que Ele me capacite, me habilite para conseguir fazer o melhor e aquilo que você precisa. Seja levar a palavra dele, seja aprender um passo a passo, uma dica, uma técnica. Mas eu sei que Ele vai me capacitar para chegar até você da melhor forma. Então, receba essa mensagem como uma prova de amor do Senhor para sua vida. Porque Ele te ama tanto que Ele me permitiu continuar fazendo o que eu tô fazendo para poder dar as aulas, te ensinar de forma gratuita, muitas vezes com moldes, para que você consiga trazer novidades para o ateliê, chegar, ter reconhecimento dos seus clientes. Eu quero muito que você sinta esse amor, muito. E eu queria deixar uma palavra do Senhor aqui para você. Pode cortar, meu amor, que eu não tô conseguindo falar. Essa palavra, durante o período que eu tava sem saber se eu ia viver mesmo, se eu ia ficar, se eu ia encontrar com Cristo, eu lia muito e eu quero dividir ela com você. Ela tá em Filipenses 1, capítulo 1, no versículo 20 em diante. Diz assim, ó: Eu aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. E eu lia muito essa palavra de Filipenses e pensava que eu sabia que se eu fosse eu ia encontrar com ele, mas se eu ficasse, se ele me permitisse ficar e fazer o que eu fazia, iria ter fruto do meu trabalho. Essa plaquinha, ela é um fruto do meu trabalho. Mas cada vida que vem aqui, aprende, desenvolve e consegue ter coisas boas, frutos bons através dessas aulas, também é fruto do meu trabalho. E eu peço que o Senhor me capacite cada um de vocês para poder fazer o seu trabalho e para poder buscar o Senhor. E a costura afetiva é essa costura que se importa com quem está do outro lado, que se importa em levar muito mais do que técnica, mas que se importa em levar afeto. E eu desejo deixar essa sementinha aí para você e te agradecer. Esse vídeo era para ser de 2 minutos, já deve estar um monte, mas mesmo assim, tudo que eu falei, mesmo que descoordenado, foi do meu coração. Receba a minha gratidão. Muito obrigada, que Deus te abençoe grandemente.